A forma como eu dei a aula semana passada, tudo bem para vocês? Dou o resuminho e a gente vai rodando. Acho que é mais prático, a gente ganha tempo e pode. Hoje a gente tem mais livros. Hoje nós temos mais livros. Então nós vamos falar hoje sobre os livros históricos. Tá? Livros históricos por quê? Só lembrando, no Velho Testamento a gente tem o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os menores. Deu folha aí para todo mundo? Bom, então só lembrando, gente, nós temos o livro de Pentateuco, que nós vimos a semana passada. Nós temos os livros históricos, que é o que a gente vai ver hoje. A gente vai ver os livros poéticos, o livro dos profetas maiores e os profetas menores. Tá? Quando a gente entra em livros históricos, uma explicação prática para vocês, tá? A gente às vezes pega os livros do Velho Testamento e acha que aquilo tudo é um período que não termina. Muito pelo contrário, tá? Você vai ter do Gênesis, os livros do Pentateuco, numa etapa. Depois você vai ter de Josué para frente um outro período, que vai até o livro de Esther. São praticamente os livros históricos, tá? O tempo encerra-se aí. Aí a gente encaixa aqui o quê? Os livros poéticos, que são os livros de Salmos, de Provérbios. Deixa eu pôr num gráfico para vocês que é mais fácil de ver. Então eu tenho aqui o Pentateuco. Isso, o Pentateuco. Aí eu tenho aqui, ó, os livros históricos. Tá? Aí eu encaixo o que nesses livros históricos? Eu vou encaixar neles aqui os livros poéticos, que são os livros de Salmos, né? Salmos, Provérbios e Cantares. E vou ter aqui os livros que são dos profetas menores e dos profetas maiores, distribuídos de acordo com cada reino. Isso não quer dizer que eles são assim, eles podem ser assim. Então, aqui são os profetas maiores. Minha letra está horrível hoje. E os profetas menores. Tá? Por quê? Porque muitos profetas eram daquela época e eles falam. Essa é a razão do porquê a gente às vezes está lendo a Bíblia e lê lá Ageu, e ele fala, não, porque o rei tal... Não, mas o rei tal não falou lá em 2 Samuel dele, em 2 Crônicas. Será que é esse mesmo? É esse mesmo, gente. Então a gente tem que ter uma leitura que o Velho Testamento se encerra no livro de Esther. E o que ocorre daí para frente são registros do que aconteceu nesse período histórico. Tá? Então na folhinha aí você tem até as datas. Eu gosto de colocar as datas porque exatamente, se você pegar a última data aqui, quando é que acabam esses livros aí que foram escritos? 446 a.C. Quando você pega a Bíblia do Velho para o Novo Testamento, assim como aconteceu no Egito, durante 400 anos Deus não falou nada. Que dizem que simboliza aquela página branca no meio da... Sim, dizem não, é isso. Então, durante 400 anos Deus não falou nada. E a contagem da idade de Jesus, é uma coisa que eu vou falar quando a gente estiver em Mateus. Jesus não foi crucificado no ano 33, como alguns dizem. Isso é uma invenção da Igreja Católica que um dia, depois que dominou o poder, resolveu refazer o calendário, mas a contagem é outra, tá?
Na verdade, quando Jesus nasceu, ele estava mais ou menos em 6 antes de Cristo. Mas é uma confusão que tem aí sobre calendário romano com calendário católico que na hora certa eu vou falar. Então, nós vamos ver hoje os livros históricos que completam todo o tempo até o momento em que Deus se cala. Depois nós vamos ver depois os livros poéticos e depois os demais livros dos profetas, mas quando a gente entrar no Novo Testamento eu volto nessa história de calendário aí com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro livro é o livro de Josué. O livro de Josué, gente, tem como símbolo a vitória. Por quê? Josué representa a conquista. Josué representa a posse de Canaã. Josué representa uma nação que até então existia uma promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, e que agora começava a caminhar para se tornar uma realidade. Então nós vemos Josué fazendo a sua própria história. No seu livro está gravado aí no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Josué é o livro da vitória e da posse. Muito importante isso. Sempre que você quiser ler o livro de Josué, é o livro da posse. Aliás, o livro que eu escrevi, inclusive, é baseado em Josué e Caleb, e foi a base que eu usei. Ele fala sobre vitória e posse. O nome do livro, Tomando Posição, Conquistando a Vida. Porque é isso que ele faz. Ele se posiciona, e a gente está voltando aqui, então, a um ponto muito interessante. Eles tinham tentado, Números 13, eles tentam ir, vão à Terra Prometida, espiam a Terra Prometida, quando voltam, o que acontece? Só Josué e Caleb dizem que vale a pena, e os demais falam, não vale a pena, e Deus fala assim, bom, então agora, vocês estão de castigo. Ninguém entra na Terra Prometida, essa geração não entra na Terra Prometida. No último livro que nós lemos, Deuteronômio, se você lembrar, qual era o conceito? Obedeça, cuidado, como é que é? Recorde, obedeça e cuidado, né? Porque era uma geração nova, Moisés faz uma lembrança das leis, e aquela geração nova então vai entrar na Terra Prometida. Quem é que tinha da geração antiga que entrou naquela Terra Prometida? Só Josué e Caleb, mais ninguém. Então eles entram na Terra Prometida. O livro foi escrito por Josué, com exceção dos 5 últimos versículos, porque Josué é um livro que faz parte do Talmud. Moisés escreveu a Torá, e o Talmud é o segundo livro da lei judaica que explica a aplicação da Torá na vida prática das pessoas, no dia a dia. E o Talmud, então, faz um enxerto no registro biográfico que Josué fez ao escrever o seu livro, colocando isso daí, tá? Eles entram na terra, a terra é subjugada, eles dividem a terra entre as tribos, e finalmente, no capítulo 23 e 24, Josué se despede do povo, já morrendo, já nos seus últimos dias de vida. E tem em Josué 24:15 o famoso texto, mas na verdade que a gente usa, eu e minha casa serviremos a Deus, mas a declaração é muito mais pesada do que isso. Josué diz assim: hoje eu coloco diante de vocês a vida ou a morte. Escolham o que vocês querem, obedecer a Deus ou se corromper com os povos com quem vocês agora vão ter que habitar juntos. Mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Lê esse trecho completo, é muito bonito. É daqueles trechos bíblicos que a gente gosta de repetir, mas não sabe às vezes o contexto, né? Ele está oferecendo a vida e a morte. Mas ele quer a vida. Né? E ele escolhe ser fiel a Deus. É uma decisão que a gente tem que tomar. A gente vai então para o livro de Juízes. Juízes é o oposto de Josué. Juízes é o livro do fracasso. Juízes é o livro em que eles estão na Terra Prometida e aí eles começam a fazer o quê? Exatamente o que eu falei agora em Josué. Hoje eu coloco diante de vocês a vida ou a morte. Escolham se vocês querem ser fiéis a Deus ou não. O que eles escolheram? Pode falar, gente. Escolheram o
Escolheram a morte. Escolheram não obedecer a Deus, escolheram corromper, escolheram adorar outros deuses, escolheram um monte de coisas, não é verdade? Então é um livro do fracasso. E o que acontece? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Isso está em Juízes 17:6, está anotado aí no seu livro. No final do segundo parágrafo. E aí o que acontece? Se a gente fosse colocar algumas palavras, pecado, servidão, arrependimento e salvação são as palavras-chave desse texto. Fale. Então, Israel não tinha rei, né? Não tinha. Quem comandava Israel até o primeiro rei eram os profetas, era isso? Juízes. Isso. Quem eram os juízes? Os juízes eram pessoas que Deus levantava no meio do povo, normalmente um Zé Mané, né? Numa linguagem popular. Se fosse João Manuel era bom, mas como era Zé Mané, então... né? Uma pessoa sem expressão, que ele vinha, colocava o espírito dele sobre aquela pessoa e aquela pessoa então liderava. Esses eram os juízes. Então nós vamos ver a história de Débora, nós vamos ver a história de Gideão, nós vamos ver Sansão e nós vamos ver tantas outras pessoas. Então eles eram juízes, Sansão, Juízes. O que é um juiz, gente? O que é um juiz? Ele só faz ponderação, o que é certo e o que é errado. Independente de julgar, eles não tinham autoridade para julgar, eles tinham autoridade para dizer isso é certo, isso é errado. Quem decidia era o povo. Não é porque você tem um juiz, quer dizer que todo mundo obedece o juiz. Ah, entendi. Ele só dava conselho, por assim dizer. Ele só dizia, isso aqui perante Deus está certo, isso aqui perante Deus está errado. E o povo muitas vezes escolheu errado. É quando Deus vai falar com Gideão, né? E qual é a pergunta que Gideão fala? Ah, Deus, se o Senhor estivesse conosco. Qual é a primeira missão que Gideão recebe? Vai lá e derruba o poste de Baal que está lá no meio da casa do seu pai. Né? Agora é o primeiro a falar, ah, Deus, o Senhor nos abandonou. Mas é tão fácil jogar a culpa. Não, esses juízes nessa época não definiam nada. Eles davam a direção de Deus e as pessoas seguiam ou não. Sansão, por exemplo, não era uma unanimidade. Se você lê a história de Sansão com cuidado, ele não era uma unanimidade no povo. E ele era um juiz. Né? Gideão não era uma unanimidade. Algumas tribos o reconheceram, outros não. E assim vai. Tá? Teve 12 juízes em Israel. 12 significa governo. Interessante isso, né? Número 12 na cabala judaica, não é esoteria, é cabala judaica, significa governo. Tá? O 10 significa regra, lembra que eu expliquei isso na primeira aula? 10 significa regra, 3 significa confirmação. Jesus morreu, ressuscitou, terceiro dia. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro quando... 3 vezes. O que significa? Confirmação. Tá? 5 é poder. Assim vai. Vocês vão ver eu muito falar isso. 12 significa governo. E eles tiveram 12 governos. A maioria desses juízes pertencia a uma classe que era descrita por Paulo por insignificante e desprezado. E não há melhor que se apresenta sobre isso como Gideão. Eu sou o menor da minha casa, sou o mais desprezado, sou o que ninguém dá valor, eu não sou nada. Era esses que Deus usava como juízes. E aqui vem uma regrinha básica, né? Nós só somos usados por Deus quando a gente se esvazia. Isso é verdade. Né? Na página 58... nós temos uma curiosidade que eu quero falar para você. Página 58, o primeiro parágrafo diz assim: a morte de Sisera por Jael é o elogio que Débora lhe fez, tem provocado crítica.
Vamos prestar atenção. Então, só contar a história para contextualizar. Débora era uma juíza de Deus, então ela chega para um homem, que naquela época a mulher não tinha muita expressão, mas mandava bastante já naquela época, sabe como é que é? E fala assim, vai lá e luta que você vai vencer. Ele diz assim, não, eu só vou se você for junto. Né? Escondeu atrás da saia dela. E aí ela assim, tá bom, eu vou, mas você não vai matar o seu inimigo. Uma mulher vai fazer isso. Então eles têm uma batalha terrível, aquele general foge e se esconde numa tenda. Então vamos entender o que aconteceu. A morte de Sisera por Jael, eu elogio que Débora lhe fez, tem provocado crítica, porque ela fala bem de Sisera. Duas coisas devem ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, embora o ato fosse exaltado por Débora e Baraque, a Bíblia não o apoia nem o elogia, simplesmente relata-o. Então, tome muito cuidado com a entonação de voz com que você lê a Bíblia. Pode dar outra interpretação. Além disso, devemos lembrar que os costumes e padrões da época em que Jael vivia eram diferentes dos nossos. Citamos o que disse determinado comentarista inglês. Jael, com seu ato reto e valoroso, salvou a sua vida. A mulher que matou o cara salvou a vida dela, defendendo a honra do seu esposo ausente, sua própria honra e a de muitas centenas do seu sexo. Ao entrar na tenda da mulher, Sisera era culpado de um ato muito cruel e foi de sua parte uma recompensa indigna pela hospitalidade e bondade que ela lhe mostrou. Ele bem sabia que a lei do deserto condenava à morte a mulher em cuja parte da tenda entrasse um homem. Ela podia salvar-se somente se conseguia matá-lo. Tal era a lei do deserto, e Jael era filha do deserto e não de Israel. Ou seja, ela matou ele pensando só nela. Ela pensou na honra dela. Né? Aí entra um verso que a gente costuma sempre dizer. Deus usa até o ímpio para fazer justiça. Amém. Nunca esqueça disso. E depois a gente tem um famoso texto que está no final do livro de Juízes, que é Jefté. Jefté é um caso bastante interessante, porque a Bíblia diz que ele vai à luta, e quando ele vai à luta, ele diz assim, Senhor, se o Senhor estiver comigo, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu ver, eu vou oferecer em sacrifício a Ti. E aí, quem é que ele vê? A filhinha que ele gostava. Né? Não, tinha ela não, tinha um monte. Tinha um monte de filhos. Aí o que acontece? Existe uma discussão muito séria do que aconteceu na época. Eu vou falar do que eu estudei. Aqui no livro fala as duas situações. Uns dizem que ela ofereceu em sacrifício, outros dizem que não. No que eu estudei e no que eu pesquisei na cultura judaica, primeiro, sacrifício humano é pecado mortal. Então, eu já não acredito que ele tenha oferecido sua filha em sacrifício. Mas era comum os pais darem os seus filhos, inclusive suas filhas, para serviço no templo em tempo integral. Isso é, a virgindade delas era santa e elas eram colocadas dentro do templo para serviço. Eu acredito nessa segunda hipótese, não acredito na primeira. Embora naquela época o pessoal era muito bárbaro, né? Não dá para a gente dizer. Mas se você me perguntar, João, o que você acredita? 99% eu acredito que ela foi para o templo cuidar de outra coisa. Tá? São textos polêmicos que quando as pessoas que não entendem a igreja leem a Bíblia, e aí elas começam a fazer um monte de perguntas. Sempre uma resposta importante que você deve ter e para começar a pôr ordem na confusão. Primeiro, vamos olhar os costumes da época. As tradições, como as pessoas agiam, como eram os conceitos, as leis da época. Né? Lembra que eu falei na aula passada que o homem não podia usar roupa de mulher? Como é que você fazia a diferença? Né?
Então tinha suas regras, né? E assim sucessivamente. Então a gente tem que colocar isso em primeiro lugar antes de tentar explicar. Porque tentar explicar a elasticidade do rabo da lagartixa não é fácil. Então, tomem esse cuidado. Se alguém algum dia questionar você sobre alguma coisa do Velho Testamento, pare e contextualize no tempo. Tem gente que quer explicar o Velho Testamento vivendo hoje. Não dá certo. Não vai funcionar. Tá certo? Posso seguir? O livro de Ruth. O livro de Ruth é muito interessante porque ele revela compromisso. A história de Ruth é uma história bem conhecida e ele fala principalmente sobre a linhagem de Davi. Ruth era uma gentia, ela não era uma israelense, não era uma hebreia. E ela simplesmente, ele está aí para dar a ligação com relação à linhagem de Davi. Quando a gente estuda os evangelhos, a gente vai encontrar o livro de Marcos falando uma linhagem a partir de mulher, no livro de Lucas uma outra linhagem falando a partir de homem. Onde é que as duas linhagens se cruzam? Em Ruth e Raabe, duas gentias. E é muito interessante que eles fazem assim, ó, se cruzam e chegam até Adão e Eva. É muito interessante isso. Mas o livro de Ruth, ele é falado principalmente para falar sobre a linhagem de Davi. Ele tem algumas coisas muito interessantes. Esse livro, provavelmente, ou os acontecimentos disso aqui, duraram 10 anos e foram exatamente, segundo os historiadores, na época de Gideão. Então, quando a gente está lendo a história de Gideão, Ruth está acontecendo em algum lugar lá em Israel. A história de Ruth está acontecendo em algum lugar lá, tá? Na época de Gideão. E aí, o que acontece? A divisão no livro aqui que vocês têm na mão é muito legal. Porque ele fala sobre a decisão de Ruth de não abandonar sua sogra, como Ruth serve a sua sogra, como Ruth descansa depois de ser abençoada pela sua sogra e como ela é recompensada ao se casar com Boaz. É muito importante porque o livro de Ruth nos ensina que o nosso compromisso com Deus, ele é recompensado. É muito interessante. E a forma como ele descreve o livro é muito prática e muito precisa. Posso seguir? 1 Samuel é o livro de transição. O que acontece? Até aí o povo era regido por juízes. Samuel foi o último juiz de Israel. E aí então o povo começa, mas os caras ali do lado têm rei. Nós queremos um rei. Mas vocês não precisam de rei, vocês têm Deus. Não, mas Deus é Deus. Eu quero um rei. Né? Aí, então, Deus dá a eles um rei chamado Saul. Né? E o livro de Samuel, ele é escrito os 24 primeiros capítulos pelo próprio Samuel. Depois ele é completado por Natan e Gade, está aí no teu resumo já. Tá? O conteúdo de 1 Samuel e até de 2 Samuel, mas mais 1 Samuel, gira em torno de 3 pessoas. Samuel, que era um patriota, um juiz de coração humilde, está no final da sua página 63, consagrado, que servia a Deus obedientemente. Saul, que era um rei egoísta, ciumento e bastante obstinado, bastante desleal, uma pessoa que passiva de censura. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Durante todo o livro de 1 Samuel, você só vai ouvir falar dessas 3 pessoas. Então, regrinhas bobas para você decorar. Alguém quer falar sobre Davi? 1 Samuel. Saul? 1 Samuel. É assim. Né? Não... onde é que está? Deve estar em Samuel, Reis ou Crônicas deve estar. Não, ele está naquele lugar ali. Mesma coisa querer falar de Adão em Apocalipse. Vocês vão falar à vontade, né? Porque não vão achar nada. Né? Então, é muito interessante. O que acontece? Então, nós vamos ter aqui, no livro de 1 Samuel, desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Nós estamos falando de 115 anos, mais ou menos. Algumas curiosidades bem bobas. Todo mundo fala que Davi
sendo perseguido por Saul. Então vamos voltar à fita. Davi, quando derrotou Golias, ele tinha aproximadamente 15 ou 16 anos. Vai para o exército de Saul. Ele fica aproximadamente 10 anos no exército de Saul até chegar a um posto de confiança máximo, um general de Saul. Aí Saul resolve cortar a cabeça dele porque o bichinho ficou famoso demais. Ele era maior que eu. Não, tem que matar. Davi passa mais ou menos 15 anos fugindo de Saul. Essa é a história judaica, tá? 15 anos fugindo de Saul. Davi é coroado rei quando tinha aproximadamente 40 anos de idade. Não foi antes disso, tá? Alguns historiadores dizem que foi entre 30 e 35, mas os textos que a gente encontra na história judaica, todos eles levam a crer que foi por volta de 40 anos de idade que ele se tornou rei de Israel. Olha quando ele foi chamado, olha o que aconteceu e olha quando ele tomou posse. Se você acha que a tua bênção está demorando, fica esperto, né? Então, assim é Samuel. Samuel, ele tem a chance de escrever. No final na página 69 tem uma descrição muito legal. Ele mostra os salmos que Davi escreveu e as histórias de Samuel que estão ligadas a ele. Às vezes a gente lê o salmo e fala assim, é tão bonito o Salmo 59. Por que ele escreveu o Salmo 59? Por causa de 1 Samuel 19:11. Tá? Tem uma correlação, os textos relacionados. Todo o livro de Salmos, gente, escrito por Davi. Salmos é um livro, vou chegar nele na próxima aula. Salmos é um livro que não foi escrito só por Davi. A gente fala que tudo foi Davi, tudo foi Davi. Não, não foi Davi, não. Tem o único salmo, pastor, que ele é escrito por Moisés, não foi? Não, tem mais. Tem mais o que? Tem mais que isso. Salmos é uma coletânea muito grande. O número eu não sei, mas sei que foi mais de um. Então, tem mais de um escritor no livro de Salmos. E tudo é Davi. Não, tudo não é Davi, não. Calma aí que a gente vai devagar. 2 Samuel é o livro que se concentra basicamente na figura de Davi. A personagem-chave é Davi. Por isso que o título do livro é o Homem Segundo o Coração de Deus. No livro de 2 Samuel a gente encontra Davi como uma figura central. 2 Samuel não foi escrito por Samuel, foi escrito por Natã e Gade. Assim como eles completaram 1 Samuel, eles escreveram 2 Samuel. Por quê? Era uma continuação. Então Samuel começou a escrever uma história e registrar o que acontecia na história. Natã, o profeta Natã, e Gade, que era outro profeta, trataram de fazer o quê? Continuar esse registro. O primeiro livro judaico que continha essas histórias era um livro só, o livro de Samuel. Mas eles quebraram esse livro no meio em 1 e 2 Samuel, principalmente quando da construção dos 70 livros da Bíblia, mais ou menos em 350 depois de Cristo, eles simplesmente quebraram esse livro. Isso já era uma tendência da própria nação judaica para separar as duas coisas, o que é Davi e o que era Saul e a sua história, e deixaram 2 Samuel então separado, tá? E o livro de Samuel, ele vai desde a morte de Saul até o momento em que Davi compra o local para a construção do templo. E aí Davi morre, porque Deus não permite que Davi construa o templo. E ele morre, e aí então cessa-se todo o processo, ou toda a história de Davi. Mostra o pecado de Davi, os erros de Davi, como é que foi o seu reinado. Então, se você quiser ler sobre como foi o governo de Davi, é 2 Samuel. Não é 1 Samuel, é 2 Samuel que mostra então o governo de Davi. 1 Reis e 2 Reis e 1 Crônicas e 2 Crônicas, eu chamo de livros de detalhes. Por quê? Porque a gente de novo vê a história de Davi, não tão bem contada como foi com Samuel. Nós vemos de novo a história de Saul, a história de outros reis.
Mas aqui tem um detalhe muito interessante que mostra no livro a partir de 1 Reis e Crônicas, que mostra a divisão do reino. Mostra que o reino sobre Davi foi juntado e já no governo de Salomão, seu filho, seu sucessor, ele então se divide. Então nós passamos a ter Israel e Judá. Daí vem o nome judeu. Judeus são descendentes. Hoje está ruim o negócio. Judeus são descendentes da tribo de Judá. Israelense é todo aquele que faz parte das demais tribos de Israel. Então, se você chamar uma pessoa de israelense, se ele for um judeu, ele vai achar ruim com você. É igual chamar chinês de coreano. Hã? Ele fica bravo. Então, o que acontece em 1 Reis? 1 Reis, nós vamos ver a história desde a morte de Davi até o reinado de Jorão, que compreende 118 anos. Tá? E aí nós já vemos uma coisa completamente diferente. Passou por Salomão, foi para fulano, foi para Beltrano, foi para Cicrano, e a vida continuou. Depois de Davi, o tempo médio que os reis reinaram em Jerusalém nunca passou de 40 anos. 40 anos, gente, na Bíblia, é a idade de uma geração. E é assim, uma pessoa com 40 anos, a geração começa a mudar. É muito interessante isso, como isso tem a ver. E o que acontecia? A cada 40 anos, em média, trocava-se o rei. Trocava-se por uma série de questões, ou pelas atrapalhadas administrativas dele, né? Ou pela violência, pelo pecado, por uma série de coisas. E isso vem tomando conta de tudo isso daí, de todo o processo. No título eu coloquei que 1 Reis, 2 Reis, é o homens segundo o seu coração. Não é segundo o coração de Deus. Porque eu estou falando de governo humano, não estou falando de governo de Deus. Aqui a gente tem uma mudança radical. Até o livro de 2 Samuel, nós vemos Deus no controle e numa ação direta na vida do homem, da nação judaica, da nação de Israel, tudo. A partir de 1 Reis, eles pediram um rei. Deus falou, toca, o cetro é teu então. Agora você toca. Você não é bom? Faz. Você não precisa de Deus? Então, vou de férias para o Havaí e tal, não sei o que, tranquilo, né? Vou pescar, né? A partir de 1 Reis nós vemos o governo humano. É muito interessante. Então, se você vai fazer uma pregação, vai fazer um estudo e quer falar sobre a ação de Deus na vida do homem, você só pode usar até 2 Samuel como exemplo. Se você quer falar sobre o governo humano, é a partir de 1 Reis. Agora, se você quer falar dos milagres de Deus, a partir de 1 Reis tem muito mais do que até 2 Samuel. Tá? Mas são milagres diferentes, porque são milagres focados em pessoas. Deixa de ser um milagre focado em uma nação, um grupo grande de pessoas. Passa a ser milagres, por exemplo, focados. Então Elias, Eliseu e assim vai uma série de outros profetas, tá? 2 Reis, gente, fala sobre a mesma coisa, o homem segundo o coração de Deus, e ele vai desde o reinado de Jorão em Judá e Acasias em Israel, já dividido, até o cativeiro. Cobre um período de 308 anos já. Então, você já tem uma degradação total das duas nações. É aqui que, por exemplo, 2 Reis está a história de Josafá, que a gente gosta tanto de usar, né?
Mas você vê que já é um governo totalmente humanizado, em que as pessoas dominavam e Deus era a válvula de escape. Tá? Quando eu precisar de Deus, eu chamo por Ele. E assim sucessivamente. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação. Página 82 do seu livro. Na página 82 do seu livro tem um gráfico que mostra quem foram os reis de Judá e quem foram os reis de Israel nesse período, tá? Israel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reis, enquanto que em Judá teve 5, tá? Por quê? Porque o rei Asa foi o rei que mais governou nesse período, que teve o maior período de governo. Enquanto ele reinou, 1, 2, 3, 4, 5 em Israel. Tá? Nunca se esqueça que Israel, eu estou falando das 10 tribos. Tá? Pastor, não são 11? Não, porque uma foi devastada. Tem um texto em 2 Reis que conta a história de um homem que estava com a sua esposa numa viagem. E os homens de determinado tribo que ele passou eram muito depravados. E então chegaram lá à noite, na pousada que ele estava, e dê a sua mulher para a gente ter sexo com ela. E eles então destroem a sua mulher. Não tem outra expressão para usar, é essa mesmo. Na manhã seguinte, ele pega ela, vai até a tribo dele. Quando ele chega em casa, ele chama o Chico Picadinho, faz ela em pedacinho, tá certo? Manda para todas as tribos e diz assim: os homens da tribo tal fizeram isso comigo. O que acontece? Todas as tribos de Israel se levantam e matam todos os homens que eram daquela tribo. Então, pastor, tem 12 tribos de Israel até hoje? Não. Qual tribo foi essa, pastor? Eu teria que pegar o texto para olhar. Tá? Tá bom? Então, o que acontece? Nós temos uma tribo a menos, que ela foi devastada ou ela foi castigada por causa desse pecado. Tá? Quem é a 12ª tribo que vai chegar no céu? A igreja. Tá? Escatologicamente, a 12ª tribo que vai chegar na igreja são os gentios. Somos nós. Tá? Por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus, em Apocalipse capítulo 5, o apóstolo João fala que viu os 12 tronos das 12 tribos de Judá, né? Que adoravam o Cordeiro. Né? A 12ª tribo, escatologicamente falando, se a gente estivesse falando aqui de dispensações, espera um minuto só, estivesse falando de dispensações, a gente estaria falando que a 12ª tribo é a igreja de Cristo. Tá? Fale. Estou vendo aqui no texto, foi a tribo de Benjamim que foi dizimada. Benjamim. Foi a tribo de Benjamim. Então, os Benjamim, acabou. Ninguém beija mais nada. Nem a mim, nem os outros. Tá? Então, a 12ª tribo é a igreja. Tá? 2 Reis eu já falei para vocês também. É o fim do ministério de Elias, é muito interessante. Página 86. Na página 86 tem esse quadro aqui, muito legal, com o nome dos profetas e os reis de cada um deles que estavam. Tá? Na página 86 aí você pode ver isso, né? Então você vê quem era o rei de Judá e quem era o profeta naquela época diante de cada rei. Então você vê que quando era o rei de Judá era Azarias, o profeta era Isaías, né? E na mesma época de Isaías e Oséias, por exemplo, quem que tinha lá em Israel? Qual era o profeta de Israel? Joel. Então quando você lê Isaías e lê lá que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos estava a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quem que eu estou falando? Isaías 53, gente. Né?
Isaías 53, eu estou falando de Isaías 53. O mesmo Isaías que escreveu lá, ele era amigo de Joel, que diz assim: acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E assim sucessivamente. Aí vem Jesus e cita os dois. Concordam comigo? É por causa disso. Existe uma correlação. A palavra profética, gente, é uma palavra que muitas vezes ela é entregue em pedaços. Nós temos que ouvir uma palavra profética e provar ela. Não sei o quanto vocês gostam ou respeitam isso, mas nós estamos entrando numa área que tem que falar isso. Palavra profética é algo que a gente recebe e guarda. E se você duvida, peça confirmação. Se você não duvida, espere. No tempo certo ela acontece. Amém. Esses homens aqui, eles tiveram a habilidade de receber palavras em pedaços, que é o que acontece muitas vezes hoje. Mas, no entanto, eles esperaram um tempo para que elas convergissem para se tornarem realidade. E a palavra de Joel começou aonde? Isaías começou profetizando a morte de Jesus Cristo na cruz, e Joel acabou profetizando o quê? O dia de Pentecostes. O que acontece nesse período? É muito interessante. Jesus ressuscitou, durante 40 dias se apresentou aos seus discípulos, e aí, 10 dias depois, Pentecostes. Esse é o calendário que a gente vive. E se você pegar os textos de Isaías e de Joel, você vai ver essa transposição de 50 dias. Tá? Então nós temos que prestar atenção nessas coisas. Essas são as curiosidades da Bíblia, que são muito interessantes. Então sempre que você falar de Isaías, nunca se esqueça, Isaías Oséias, por exemplo, é do tempo de Joel. As palavras de Oséias são mais pesadas que Isaías. Isaías era um cara letrado, um cara formado na corte, então ele tinha muita habilidade de escrita. Então é por isso que Isaías tem tantos capítulos, ele conseguiu registrar mais coisas. Se você pega Ageu, Sofonias, outros textos, são 1, 2, 3 capítulos, né? Oséias, então, era um cara fantástico, mas todos eles eram conterrâneos ou faziam a contraparte do que outros faziam nisso daí. Em Israel só teve 3 profetas, gente. Eliseu, Jonas e Joel. Tá? Eliseu fez grandes milagres, não precisamos nem comentar. Jonas só pregou salvação. E Joel pregou a igreja de Cristo. Para quem? Para quem não era judeu. Tá? Mas nós vamos falar sobre isso depois. Eu ia perguntar se esse profeta Amós ele é o mesmo que é pai de Isaías. Não. É o mesmo Amós, mas... Não é. No costume judaico era muito comum o primeiro filho ter o nome do avô. Tá? Então, isso dá muita confusão quando você lê a Bíblia, porque às vezes você está falando de uma pessoa, mas na verdade aquele cara já é o neto, é o bisneto, às vezes é o terceiro ou quarto, né? E aí você confunde tudo. Tá? Mas se você usar esse critério sempre de que o primogênito, o filho do primeiro filho primogênito leva o nome do avô. Então vamos supor, meu filho casou, mas ele teve uma menina, ele não leva o nome do avô. Minha filha casou, teve um filho, não leva o meu nome. Mas se o meu filho tiver um outro filho, aí ele pode pôr o meu nome no filho dele. Nada que 2 mais 2 não dá 4. Certo? Tá? Mas são regras bem distintas e acabam sendo confusas, porque às vezes o que acontece? Vamos supor que o meu filho não tivesse nenhum filho, mas a filha dele tivesse um filho, e aí então ela teria direito de dar o meu nome, porque o meu filho não teve um filho homem para poder usar o meu nome. Então eu estaria na segunda, terceira geração para frente. Tá? Não é nada que em 50 anos a gente não aprende. Primeira e segunda crônica, gente, são livros bastante interessantes, mas eles são detalhes dos reinos. Tudo que eles têm é detalhar os reinos, o que aconteceu nos reinos, como eram, o que aconteciam, e é muito interessante. Mas eles vão
eles vão passar principalmente pelo mesmo período que passou os 2 livros de Reis. Eles vão desde a morte de Saul até o decreto de Ciro, né, quando permite que Neemias volte e junto com Esdras para reerguer os muros, ou a morte de Saul até o decreto. Os 2 são a mesma coisa, eu esqueci de juntar as colunas, tá? Os 2 falam do mesmo período, desde a morte de Saul até quando Ciro permite que Jerusalém seja reconstruído, tá? O que é que tem nesses livros que são interessantes? Nada. Só detalhe de reino, curiosidade. O que eu sempre recomendo? Quando você lê 1 Reis, Samuel às vezes, mas normalmente 1 Reis, use o livro de Crônicas como apoio. Ele é mais rico em detalhe. Quem escreveu esses livros, Reis e Crônicas? É desconhecido, gente. O que se diz na cultura judaica é que eles foram escritos pelos sacerdotes, ou os escribas do templo, perdão, que fizeram registros históricos da época. Mais nada. É uma profusão de nome, é tanta gente que eles citam, é tanto detalhe, que é muito interessante. Tá? Vamos então falar de um trecho bem gostoso. Esdras, Neemias e Ester. Esses 3 livros têm que ser lidos juntos, historicamente. Tá? Por quê? Primeira coisa, eles acontecem no mesmo tempo. Tá? O povo está cativo, está lá na Babilônia, sobre o reinado de Ciro, sobre o reinado de Xerxes, sobre o reinado... Eles acontecem todos ao mesmo tempo, quase que simultaneamente. E aí, o que acontece? O livro de Esdras, ele significa restauração. O que é essa restauração? Significa a volta do cativeiro. Significava que Israel estava sendo retomada a sua reconstrução como nação. Só lembrando, quando eles foram varridos pela Babilônia, eles foram varridos, foram destruídos. Como nação não existia mais, o Império Babilônico se tornou tudo uma coisa só. Então, como nação não existia mais Israel. E aí, o que acontece? Nós temos no livro de Esdras o processo que foi, vamos chamar assim, administrativo. O que é que Esdras fez para restabelecer Israel como nação? Ele simplesmente fala sobre o que Esdras fez para restabelecer Israel como nação do ponto de vista de Deus. Você lê Esdras, você vai encontrar ele falando, basicamente, a gente pode até ver aqui, página 95. Final do capítulo, na página 95, está escrito o tema. A ideia predominante de Esdras é a restauração. Uma comparação entre Reis e Crônicas confirmará isto. Reis e Crônicas registram a destruição do templo de Israel. Esdras registra a sua reconstrução. Ponto de vista de Deus. Tá? Então ele faz toda a reconstrução do templo, mostra tudo isso daí. Ele está preocupado em mostrar a reconstrução da coisa mais importante que Israel tinha. O templo. E é até os dias de hoje. O templo é a coisa mais importante que existe em Israel. Aí vem Neemias. Quando Esdras foi, ele foi junto com Neemias. O maluco que inventou o negócio foi Neemias. O malandro que aproveitou foi Esdras. Certo? Porque a história de Neemias, todo mundo sabe. Neemias escuta a história de como é que está Jerusalém, os portões queimados, os muros caídos, todo mundo entra e sai a hora que quer, rouba, saqueia, tal. E aí ele então fica abatido, ele jejua, ora. E aí um dia ele está lá servindo o rei vira para ele e fala assim: Neemias, o que é que foi que você está com a cara abatida? Você está doente? Algum problema? Não pagou o carnê do carro? O que aconteceu? Ele virou e disse assim: não, a cidade dos meus pais está com tudo queimado. Ele nasceu no exílio já. Tanto ele como Esdras nasceram no exílio.
Eles não conheciam. Conheciam pela passagem, que é uma das coisas mais bonitas na história judaica. E eles se sentem abatidos por causa disso. E aí o rei vira para ele e fala assim: Neemias, como é que eu posso te ajudar? Aí Neemias já abriu o laptop dele, tinha um PowerPoint pronto, né? Ele assim: não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá aqui, apertava um botão, saía o portão em 3D, assim, abrindo, fechando, porta automática para subir e descer lá, que ele comprou, que ele queria pôr e tal, não sei o que, não sei o que. E aí eu gosto desse trecho bíblico, né? Que o rei vira para a mulher, ela concorda e ele diz assim: quanto tempo você quer para ficar lá? Porque se a mulher não diz, o homem não faz, né? Você vê como a influência da mulher vem desde o Gênesis, né? Um negócio complicado, né? Hã? Ah, é? Então você precisa estudar Neemias com ele. Tá? Estude Neemias com ele, tá certo? Então Neemias, gente, o que Neemias faz? Neemias é uma grande aula de liderança, na verdade. Ele simplesmente coloca espiritualidade e prática. O bom líder cristão é aquele que tem uma carga espiritual dentro dele e tem uma liderança muito forte. Ter liderança sem espírito não é um líder segundo o coração de Deus. É um líder segundo o seu coração. Ter uma espiritualidade e ter uma carga de liderança, que é o que Neemias tinha, ele simplesmente, você está sendo um líder segundo o coração de Deus. Então a gente tem aqui um segundo homem que Deus destaca o tempo todo. Primeiro foi Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus começa a mudar então a figura. Não passa a ser uma figura isolada, como Davi, mas passa a ser um líder, aquele que junta as pessoas, eu não vou conseguir falar a palavra, que ele junta as pessoas para o seguirem. Era um líder que tinha tanto uma espiritualidade muito forte, compromisso com Deus muito grande, e também tinha uma forte liderança. Liderança nos mais diversos sentidos, sobre distribuir atividades, planejar, executar. Isso aqui é uma coisa que dá pra gente falar muito, isso daqui, tá? E aí a gente tem a história da Esther, que vem junto, no mesmo período. E a história da Esther é muito interessante porque Esther é um livro que não fala de Deus. É um livro curioso, que não fala de Deus em nenhum momento. Nem a palavra Deus é citada no livro de Esther. Tá? E o maior versículo da Bíblia está em Esther 8:9. Esther 8:9, né? E aí, na página 103 no seu livro, tem um comentário que eu quero ler para você. Que é muito importante para você ter isso na sua referência. É a ausência do nome de Deus que constitui a beleza principal do livro e não deve ser considerada como uma mancha sobre ele. Matthew Henry afirmou que se o nome de Deus não está aqui, está o seu dedo. Este livro é, como o chama o Dr. Pearson, o romance da providência. Aliás, a tradução em inglês é até maior, diz o romance da providência divina. Por providência, queremos dizer que em todos os assuntos e acontecimentos da vida humana, individuais e nacionais, uma parte e uma porção, mas essa influência é secreta e oculta. Assim, nessa admirável história que ensina a realidade da divina providência, o nome de Deus não aparece e só o olho da fé vê o fator divino na história humana. Para o observador atento, toda a história é uma sarça ardente, acesa pela presença de vida. A tradição judaica cita Deuteronômio 31:18 como outra razão porque não se menciona o nome de Deus, por causa do seu pecado. Deus tinha escondido o seu rosto a Israel. No entanto, embora tenha escondido o rosto, não se esqueceu do seu povo, nem deixou de interessar-se por ele, apesar de fazê-lo sobre um véu. Bem escrito, né?
Muito lindo, isso aqui é um texto muito... E tem um outro na página 105 também, que é muito interessante, que fala sobre a festa do rei Xerxes. Olha só essa descrição histórica que está escrita aqui. Página 105. O fato de Vasti haver recusado obedecer a uma ordem que lhe impunha expor-se de maneira indecente ante um grupo de bêbados desordenados, correspondia à modéstia de seu sexo e à sua dignidade de rainha. Por quê? Segundo os costumes persas, a rainha, ainda mais que as mulheres de outros homens, estava reclusa da vista do público. E se o sangue do rei não estivesse esquentado pelo vinho, ou sua razão ofuscada pelo orgulho, ele teria percebido que a sua própria honra, tanto quanto a dela, foi mantida por sua digna conduta. Então, só um break aqui. Era costume os reis exporem as suas mulheres para os convidados. Elas viviam reclusas no palácio, escondida. Então ficava aquela lenda, aquela fama, que a mulher era linda, que tomava banho de leite, que não sei o quê. E aí, quando tinha festa, expunha-se a mulher, põe a mulher em cima da mesa. Tá? E eram coisas absurdas, gente, que acontecia. Tá? Os sábios a quem o rei consultou eram provavelmente os magos, sem cujo conselho o respeito do seu tempo propício de realizar alguma coisa. Os reis persas nada faziam. As pessoas nomeadas eram os 7 conselheiros que formavam o Ministério de Estado, que é onde a gente vai encontrar Daniel. Tá? Parece que a sabedoria global de todos foi reunida para consultar o rei quanto ao rumo que deveria tomar depois de uma ocorrência tão inaudita como foi a desobediência de Vasti ao chamado real. É quase impossível imaginar o assombro produzido por essa negativa num país onde a vontade do soberano era absoluta. Só lembrando vocês aqui a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se vocês não curvar, vão lá para o tacho. Não é verdade? Ou o próprio rei aqui, Xerxes. Se vocês não me disserem um sonho que eu tive ontem, mandar matar todos vocês. Não é assim? E Daniel pede tempo para orar? Nós estamos falando do mesmo rei. Tá? Os grandes que se tinham congregado ficaram petrificados de horror ante a atrevida afronta. O mal-estar pelas consequências que pudessem advir a cada um deles em sua casa apoderou-se de suas mentes e o ruído da orgia bacanal transformou-se numa consulta profunda e ansiosa sobre qual seria o castigo a ser aplicada à rainha transgressora. Tá? Isso é história. Tá? Então, esse texto aqui é muito legal porque ele mostra o valor que a mulher tinha, a cultura da época, né? Como era naquele momento. Mas tem uma coisa aqui que eu gosto de olhar. Vasti teve a hombridade que muito homem não tem. Ela teve uma posição. Vasti teve a posição que muito cristão não tem e hoje é enxovalhado no banquete. Ela teve. Tanto quanto Esther, não estou desmerecendo Esther, mas ela teve uma coisa que nós hoje como cristãos não temos. Identidade. Postura. Né? Eu infelizmente esse fim de semana estava aconselhando um jovem que ele falou: pastor, estou bebendo muito. Criado na igreja, formado na igreja, o garoto cresceu lá. Cara, mas como é que aconteceu isso? Pastor, como não bebia, vai ficar me enchendo o saco. Coca-Cola, Guaraná, você nunca vai virar homem. Peguei, comecei a beber para eles pararem de me encher. Agora eu não largo. Todo dia eu preciso tomar cerveja, 2, 3, 4 latinhas, não consigo parar. Garoto com 16 anos de idade me falando isso. Se ele tivesse uma posição igual a de Vasti,
ele não teria feito isso. Concorda comigo? Amém. Não, peraí. Não é por aí, não. Não é assim. Nós, às vezes, temos que aprender, mesmo com o ímpio. Muita coisa na Bíblia para a gente aprender. E aí a gente tem toda a história de Esther. E eu quero que você abra na Bíblia a página 109. Na página 109 tem as histórias, as lições que o livro de Esther tem para nós como cristãos. Eu quero ler com você antes de encerrar. Primeiro, embora algumas vezes os bons sofram, os maus prosperem, quando Deus quer, Ele inverte essa ordem. É a primeira regra que existe no livro de Esther. Não interessa o quanto Mardoqueu, Amã, toda aquela briga, aquela confusão, quando Deus quer, Ele inverte. 2. O cuidado de Deus com o seu povo não é sempre um fato aparente, é eficaz. Deus nunca faz nada pela metade, Ele faz de uma vez. 3. Deus vê de antemão e provê para cada emergência. Às vezes a gente não consegue achar a solução, Deus está vindo lá pela lateral para fazer as coisas. Melhor exemplo disso que eu gosto de lembrar é José, quando foi jogado na cisterna. E os seus irmãos pensando o que iam fazer com ele. Lá vinha a caravana dos ismaelitas. Olha Deus indo. Olha Deus vindo lá. Ah, mas ele virou escravo. Olha a provisão de Deus. Foi essa caravana de ismaelitas que levou José para o Egito para ele chegar onde ele chegou. Às vezes a gente imagina, ele vai virar escravo. Deixe Deus. Deus provê na emergência o que a gente precisa. E os planos dele são infalíveis. E 4, esse detalhe é muito interessante. A providência divina faz uso de detalhes. O incidente da insônia do rei. Sua ideia de que se lesse o livro das memórias. A leitura por acaso do ato de Mardoqueu que salvou a vida do rei. O fato de o rei receber Esther ao apresentar-se sem ela ser chamada. Todos esses acontecimentos, aparentemente acidentais e insignificantes, foram usados por Deus para libertar o seu povo. Então, Deus está nos detalhes, não nas coisas grandes.